com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos neles morada. Graça e paz a todos, é bom tê-los conosco nesse momento de adoração ao Senhor. É bom saber que você está acompanhando a Igreja a Betel no Facebook, no YouTube. Saber que você está conosco também louvando o Senhor, mesmo em meio a tantas dificuldades que nós encontramos hoje. A gente convida uma oração inicial de gratidão, de agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Oremos ao Pai. Deus, te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos, glorificamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito. Mas a oportunidade que nós temos de poder cultuar ao Senhor, de prestar um serviço de adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. Pai, que seja conosco, seja com meus irmãos que estão agora ouvindo esse culto, que estejam cultuando conosco, participando, por mais que a distante nós estemos como corpo físico, mas estamos unidos num só Espírito, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Nos abençoe agora e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Cantemos o hino Louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deus nos bênção por Jesus, vede, ao Senhor glorificar, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, tributemos todos nós e no canto de louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Leitura da palavra do Senhor, no Salmo de número 66, do verso 1 ao verso 12. Leamos juntos. Aclame a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostraram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti, e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exalte os rebeldes. Bendigo ao povos o nosso Deus, façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a vossa alma, e não permite que resvalem vossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos refinastes como se faz com a prata.
Tu nos deixastes cair na armadilha, puseste uma pesada carga nas nossas costas, fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Esse aqui é um salmo de convocação ao povo a adorar o Senhor. Se você ler todo o salmo, tu vai perceber que do verso 1 ao verso 12 é um convite coletivo. Está na terceira pessoa que nós louvamos a Deus, nós passamos por dificuldade, o Senhor nos conduziu a isso, mas afinal, depois disso tudo, Deus nos conduziu a um momento, a um lugar espaçoso, diz aqui, no contexto que está no salmo, é o contexto do exílio, do Egito. Após sair do Egito, atravessar o mar, vir os seus inimigos sendo afogados, e aqueles 400 anos de escravidão agora estava transformado em um lugar espaçoso, onde a terra prometida à sua frente. Então, é nesse contexto que o Salmo nos convida a adorar um Senhor. E eu te convido também nesse momento a junto adorarmos ao Senhor, cantar louvores ao nosso Deus, glorificá-lo com todo o nosso coração e nossa alma. Vamos fazer uma oração de adoração. Ó Deus, Tu és infinito, eterno e imutável. O Senhor é poderoso, glorioso. Assim como o Senhor operou na vida dos Teus filhos, do Teu povo, ao resgatá-los do Egito e levá-los a uma terra que o Senhor prometera, e o Senhor cumpriu. Assim, hoje o Senhor nos conduz como alguém que não conhecia o Senhor, como alguém que não sabia quem era o Senhor. Mas hoje nós podemos ter certeza que adoramos um Deus vivo, verdadeiro, um Deus que se fez conhecido através de seu Filho Jesus, um Deus que nos ilumina nossa mente com o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade nos faz entender que somente em Ti podemos enfrentar as dificuldades, vencer as tentações, vencer os nossos inimigos, vencer o pecado, vencer a nossa carnalidade e encontrar um lugar espaçoso, que é os céus, a vida eterna com Cristo. Deus, queremos agora Te louvar e Te agradecer, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, aquele que um dia nos resgatou e um dia voltará para nos buscar e levar ao Senhor a um reino de luz, um reino de glória, onde o sol será a glória do Senhor, onde nós podemos contemplar, assim como o Senhor o é, onde nós podemos ver nossos irmãos e irmãs adorando ao Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez, Te louvamos e agradecemos, Te adoramos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Cantemos ao Senhor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Oh, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei.
do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lava por iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe adoração. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, adorarei. Te adorarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Leitura da palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 30 ao 32. Ezequiel 18, do 30 ao 32. Portanto, eu julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertem-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as suas transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Nós estamos no momento do culto onde nós refletimos sobre o que nós fazemos, pensamos, falamos e também deixamos de fazer, deixamos de falar, deixamos de pensar. Interessante que o texto, quem nos chama ao arrependimento é o próprio Deus. Ele faz, no contexto não é muito diferente do mim e de você. Pense bem, tudo que nós estamos passando agora, algumas famílias conhecidas nossas, talvez você, eu, estamos passando dificuldade, luta, tribulação. E quando chega esse momento, nós somos muito inerciosos e falamos assim, cadê Deus? E é o que o povo estava passando, eles estavam passando dificuldade. E a situação toda estavam fazendo acreditar que Deus não estava com eles. Ao entender que Deus não estava com eles, começaram a blasfemar contra o Senhor, a murmurar contra o Senhor. E Deus veio e chama assim, arrependam-se para que vivam. Interessante como o arrependimento está ligado à vida. Hoje nós só podemos ter vida em Cristo, através do arrependimento. E a mesma convocação que Deus fez naquele momento é a convocação que eu faço para você agora. Reflita sobre o que você tem feito, como têm sido suas atitudes. Reflita sobre como têm sido os teus pensamentos, o teu trato com familiares, o teu trato com as pessoas que estão perto de você. Reflita e arrepende-se dos maus intenções, das más ações, dos maus pensamentos. Arrependam-se para que vivam, porque como disse Deus, Ele não tem o prazer na morte de ninguém, e é por isso que Ele nos chama ao arrependimento. Se Ele gostasse que alguém morresse, alguém padecesse sem Ele, não chamaria o arrependimento. Mas quando Deus nos convoca a arrependermos, é porque Ele busca comunhão conosco. Ele quer reatar essa relação entre povo e Deus, entre o Criador e a criatura, entre o Pai e o Filho. Então, irmãos, te convido nesse momento a refletir sobre isso. Uma oração silenciosa, não precisa eu saber, e nem ficamos eu saber, mas quem está ao seu lado, porventura, não precisa saber disso. Mas você e Deus, oremos ao Senhor. Como pode me amar, Deus conhecendo o meu pecado?
sabendo que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate, mas como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar? E ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça. Quando eu estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que soura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração. Deus amado e querido, como é bom saber que em Ti temos perdão, em Ti temos reconciliação. Como é bom saber que o Senhor nos chama ao arrependimento, para que possamos juntos desfrutar da comunhão com o Teu Santo Espírito, desfrutar da presença de Deus vivo e verdadeiro hoje, aqui nessa terra. Pecamos contra Ti, Deus. Pecamos de várias formas, de várias maneiras. Somos muito criativos ao pecar contra o Senhor. Sabemos disso, confessamos isso e queremos deixar agora diante de Ti tudo isso. Nos perdoa, Pai, pelo dom de Cristo, pela graça maravilhosa que há na obra redentora de Jesus, nos perdoa. Não pedimos isso porque merecemos tal, não merecemos nem nada do que vem da Tua parte. Mas nós queremos que temos um advogado junto ao Pai. Nós queremos na graça que há em Jesus, naquilo que nós não merecíamos, mas recebemos, nós cremos nisso. E é por isso que confessamos diante do Senhor. É por isso que nós deixamos diante de Ti, pedimos perdão-nos. Pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Cantemos a Deus. Eis-me aqui Outra vez diante de Ti abro meu coração, meu clamor, Tu escutas, fazem cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizem palavras de amor, esperança, enfim, ao sentir Teu toque, Tua bondade, no canto deste lugar. eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a leitura da palavra do Senhor está no livro de Atos, Ato do Espírito Santo, capítulo 17, do verso 16 ao 34.
Hoje é bastante texto. Te convido a ler comigo 18 versículos. Se eu não errei na matemática, são 18, né? Talvez 19. Matemática não precisa ser exata também. Atos capítulo 17, do verso 16 ao 34. Leemos a palavra do Senhor. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias com que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Por esse que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhe anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta o tempo de ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Oremos ao Senhor. Te louvamos, Pai, te agradecemos pelo dom de Jesus, porque hoje nós podemos chegar diante do Senhor, ler a revelação escrita que o Senhor nos desse através de homens inspirados por Ti. Pedimos que o Santo Espírito nos ilumine agora, para que possamos entender e compreender e aplicar a Tua palavra em o nosso coração. Que essa palavra venha transformar o nosso coração de pedra, venha nos transformar em verdadeiros adoradores. Nós possamos entender qual é o único e verdadeiro Deus, aquele que criou os céus e a terra, e que o Senhor não é prata nem ouro, nem qualquer outro material feito por homem. O Senhor é o Deus vivo, Espírito, que agora pode habitar e converter o nosso coração a Ti. Fale conosco, nos ilumine, para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu quero trazer uma mensagem hoje de grande dificuldade que nós temos. A dificuldade dos gregos não é muito diferente da nossa que nós passamos hoje em dia, onde muitos de nós dizemos adorar um Deus,
Dizemos que somos adoradores de Cristo e muitos de nós não conhecemos esse Deus. Para contexto missionário, o que Paulo fez aqui foi muito interessante. Você percebeu o início do capítulo 17? Ele estava lá em Tessalônica, quando ele chega a pregar Cristo, ele pregou nas sinagogas 3 sábados consecutivos sobre Cristo e a ressurreição, o Evangelho, expôs que Deus enviou o Cristo, no sentido que o Cristo não é sobrenome de Jesus, mas o que é Jesus, é o Messias. E alguns judeus creram, e alguns gregos tementes a Deus também creram, porque eles entendiam o Velho Testamento, e a mensagem de Paulo ela não é desvinculada do Antigo Testamento. Ela é assim um cumprimento do que o Antigo Testamento, assim como Jesus, ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. E Paulo pregou em Tessalônica, e alguns tessalonicenses não gostaram muito da mensagem, porque a mensagem do Evangelho realmente ela impacta, ela confronta o homem. E perseguiram Paulo, ele saiu de Tessalônica, foi a Bereia, onde tem a partir do capítulo verso 17, verso 10, capítulo 17, que Paulo chega a Bereia fugido de Tessalônica, cuidando da sua própria vida, não é? Interessante que em Bereia nós temos os conhecidos bereanos, onde tudo que Paulo falava, eles procuravam nas Escrituras para confirmar se era verdade. E depois da mensagem em Bereia, os tessalonicenses que vieram de Tessalônica a Bereia, também perseguindo Paulo, e Paulo foge de novo e vai para Atenas. E no verso 16, capítulo 17, é o seguinte: enquanto Paulo esperava em Atenas. Então, Paulo saiu fugido, foi à frente, Silas e Timóteo ficaram para trás e vinham depois. Enquanto eles esperavam os seus amigos, Silas e Timóteo, chegarem, Paulo começou a admirar a cidade de Atenas. Eu não sei você, eu já tive vontade de conhecer a Atenas antiga. Porque as histórias, a arqueologia nos falam que existia muitos... questão de arquitetura, de escultura. Tirando o cinema, talvez, as outras artes estavam lá em Atenas. E era uma coisa muito, muito interessante se ver, acredito eu, que é o ponto que Paulo parou para admirar. Mas Paulo ele não foi lá a turismo. Ele não é igual nós em Curitiba, pega o ônibus aqui do centro e viaja a cidade inteira para conhecer a cidade. Ele foi lá para pregar o Evangelho. E ao analisar aquilo, diz o verso 16, que o seu espírito, ele se revoltava, ou ele se indignou com certas coisas, porque ele sabia que aquelas esculturas, aqueles templos, toda aquela coisa pomposa que havia em Atenas não era apenas pelo fato da arte, mas eram por causa da idolatria que o povo tinha. E isso revoltou o Paulo, porque era mais que um artefato artístico, era um Deus criado por mãos humanas, era um Deus que o homem na sua imaginação, o texto fala isso, Paulo no seu discurso vai dizer isso depois, o homem imaginou, criou e disse, agora é meu Deus. Nós temos uma canção cantada na congregação aqui que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, eterno, perfeito, infinito, sem fim. Não tem como, irmãos, você querer pegar esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, que existia antes de nós existirmos, que sempre foi Deus antes da terra existir, e querer isso vincular a uma imagem, mesmo nós cristãos, vincular isso à cruz. A cruz não é Deus. Então, isso revoltou Paulo. E nessa revolta toda, eu quero trazer meus irmãos para ver se vocês conseguem captar o que aconteceu aqui. Do verso 16 ao verso 21, nós temos a cena. Imagina o que vai acontecer, e no final tem uma resposta do povo. Só que Paulo, imagine comigo a cena que aconteceu agora. Ele chega, ele vê a cidade, ele se revolta por tudo aquela idolatria que havia no povo ateniense. E era tanta idolatria que o nome Atenas é o nome de uma deusa. É igual nós hoje colocamos muitas cidades, né? São José, São João, São Pedro, São Paulo. Nós idolatramos tanto que botamos o nome da cidade a um santo que nós acreditamos que tem poder. Atenas é a mesma coisa. E você perceber bem, no versos 19 ao 20, os filósofos chamam o Paulo a ir para um aerópago para discutir sobre a questão que Paulo tem pregado, que era Jesus e a ressurreição.
E o Areópago também, ele tem a ideia, ele ficava, ele ficava num lugar que era um monte de Ares. Ares, ou no nosso caso em latim Marte, também é o deus da guerra. Crianças certamente já viram o desenho de Hércules e viram como Hércules disputa com todos esses deuses aí. E a mitologia romana e a mitologia grega é muito difundida em filmes, porque são histórias interessantes, histórias com E interessantes, bem interessantes, para se perder tempo, para se ter entretenimento. No caso de religiosidade e espiritualidade, jamais serve. E Paulo entendia isso. Então Paulo chega, ele vê toda a situação de Atenas, e a primeira coisa que Paulo sempre fazia ao chegar numa cidade, assim como todo crente que vai em passeio, acredito, eu faço isso, vocês já me fazem isso. Eu estou a passeio, cheguei numa cidade nova, a primeira coisa que procuro é onde tem uma igreja e que dia de culto tem. Que, se possível, eu quero participar desse culto. Paulo chegou em Atenas, procurou a sinagoga, participou das reuniões da sinagoga, como ele sempre faz em toda a cidade, procurou os judeus e os gregos, os gentios que criam em Deus, e começou a explicar como as promessas do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. Mas aí, tanta idolatria, o coração de Paulo estava tão revoltado que ele sabia que isso não bastava. Porque não era apenas os judeus que precisavam do evangelho, é a cidade de Atenas que precisava do evangelho. Então ele começou durante a semana a ministrar nas praças, a ministrar ao povo e a explicar sobre Jesus, a ressurreição, ao ponto que os filósofos, está lá no texto, que no verso 18, chegou a dizer assim, que esse tagarela. Tagarela, no contexto, irmão, não é, nós entendemos hoje, eu digo que o meu filho é tagarela, porque ele fala demais. No sentido aqui não é isso. O sentido da palavra no grego, tagarela é aquele que junta partes de ensinos numa mensagem só e começa a repetir, até que se entenda que se tornou-se verdade. Então, para os filósofos, o que Paulo estava pregando, que é Jesus e ressurreição, era como se fosse dois deuses. Como se Paulo estivesse falando assim, Jesus, um Deus, e a sua companheira, a ressurreição, ou Anastasis, né? Que é em grego, Anastasis. Então ele diz assim, mas como você está juntando dois deuses e querendo falar que existe um... Está meio estranho isso. Então eles chamaram Paulo para ir a um Areópago. Pelo texto não dá para entender que ele foi preso, mas foi convidado a participar e a discutir. Entende-se também, irmãos, que Atenas é o centro do conhecimento. Filosofia, matemática, as ciências todas que nós entendemos hoje surgiu basicamente em Atenas. O conceito na Grécia, quer dizer, não em Atenas, na Grécia. O conceito de cidade, como nós temos hoje, surgiu na Grécia. Então, Paulo é convidado a debater com eles, e essas coisas obscuras estavam na mente deles, sobre Jesus, a ressurreição, Paulo foi explicando um pouco mais. Mas o que entende-se aqui também desses filósofos? Eram epicureus e estoicos. Essas duas ramos de filosofia, eles não acreditavam na vida após a morte, e muito menos na ressurreição do morto. A ideia que se tem, e muitos hoje os pregadores na internet vai ter, que eles falam o seguinte, a ideia deles era a seguinte, hoje comamos e bebamos que amanhã morreremos. Se vou morrer amanhã e depois da morte não tenho o que fazer, aproveito hoje. Então, a ideia que eles têm é que não havia ressurreição, e é por isso que foi tão difícil eles entenderem, mas Paulo, assim como ele sempre fez, isso é interessante para nós, irmãos. Muitas vezes nós chegamos em alguns lugares, ao ver o nosso público, ao ver nossos familiares, nós queremos dar um modificado no evangelho para agradar os ouvintes. Paulo não fazia isso. A mensagem era Jesus, a ressurreição. Então, a mensagem de Jesus e a ressurreição para judeus, para gregos, para filósofos, para quem for. E nesse caso, o Areópago também tinha pessoas do alto escalão. Tanto que no final do capítulo diz que um desses se converteram, que é o Dionísio. Então tá, cenário é esse, gente. Paulo chega à cidade, vê a idolatria, ele se revolta e chama os judeus, ministra Jesus a ressurreição para eles, só que também vai às praças públicas, onde todos podiam ouvir, rico, pobre, grego, judeu, independente, podia ouvir a mensagem e começa a pregar Jesus a ressurreição. Alguns se incomodaram com isso, alguns pensadores de Atenas, e o convidaram a ir ao Areópago para explicar um pouco mais sobre esse tal Jesus e essa tal ressurreição. Ao ponto que, se você olhar o verso 21, eu vou ler aqui para vocês entenderem. Acontece que todos de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer e ouvir
as últimas novidades. Nos parece que esse povo também não tinha o que fazer da vida, né? Mas não é. É que o evangelho, quando chega, ele transforma, ele impacta a cidade. E imagina um lugar de conhecimento, ou dito conhecimento, Paulo chegou falando sobre a graça de Jesus demonstrada, a graça de Deus demonstrada em Jesus e o poder de Deus demonstrado na ressurreição de Jesus. Então, o cenário esse está feito. Aí o Paulo vai começar a discursar agora, não na praça, mas no Areópago, onde tinha muitas pessoas conhecidas, pessoas que dirigiam cidades, entendemos hoje como se fosse a Câmara de Vereadores, por exemplo, de uma cidade, onde tinha gente muito importante. E quando ele começa a fazer o discurso, ele não fez igual eu faria, com certeza não faria, porque ele começou de uma forma seguinte, verso 22. Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Gente, o espírito de Paulo estava revoltado com a idolatria. Ele chega diante dos idosos e fala o seguinte: parabéns para vocês são muito religiosos. Muito bem, parabéns. Gostei muito de ver que vocês são bem religiosos. Isso só faz quem é dirigido pelo Espírito Santo. Porque na carnalidade, se você for ver as cartas de Paulo, certamente, igual diz na gíria popular, ele voava com uma voadora, os 2 pés no peito. Mas ele começa o discurso já elogiando a questão. Isso é uma coisa, um aprendizado para nós, quando a gente vai visitar um parente, por exemplo, e ele segue qualquer outra doutrina, uma seita, qualquer outra religião, nós chegamos já querendo dar... Aprenda com Paulo. Ache o ponto de contato com o seu ouvinte. O ponto de contato é que Paulo era um religioso adorador de Deus verdadeiros. E eles eram religiosos adoradores de falsos deuses. O ponto de contato é que nós queremos adorar o Deus. Então Paulo chama, vocês são bem religiosos. Ele começa a falar com elogio, não porque aplaudir ele, Paulo certamente não queria dar glória a homem nenhum, mas ele queria chamar a atenção do povo, dos estudiosos, para que possam ouvir o evangelho. E ele continua dizendo, no verso 23, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto de vocês, encontrei também um altar do qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Gente, se Atenas e Grécia é um lugar reconhecido pelo conhecimento, pela inteligência, como que se faz a um Deus desconhecido? Isso é ilógico para um grego. Olha o que Paulo fez. Ele percebeu que, claro, os gregos fizeram isso, porque eles tinham tanto deuses, e ao ponto de alguns historiadores dizer que era mais fácil achar um deus em Atenas do que achar uma pessoa em Atenas. Então, como que eles podem adorar um Deus que não se conhece, sendo que ele é uma cidade conhecida pelo conhecimento? Reconhecida pela inteligência, pela filosofia. Como um filósofo pode se dobrar diante de um Deus que ele não conhece? Paulo está demonstrando aqui a incoerência deles de uma forma muito carinhosa, muito delicada, muito elegante, elogiando os religiosos, assim, mas vocês adoram um Deus que não conhecem, não faz sentido. Então, Paulo chama atenção a eles no seu discurso. Primeiro ele captou. Vocês são religiosos, adoram um Deus que não conhecem. Pois bem, agora Paulo apresenta um Deus conhecido, que vai... No verso 24, diz o seguinte, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. E Paulo continua, explicando quem é esse Deus. Gente, muitos de nós padecemos por não conhecer a Deus. Muitos de nós fugimos de doutrinas bíblicas. Quando tem um culto, um estudo bíblico, um culto de doutrina, um estudo bíblico, um grupo caseiro, uma escola dominical, não queremos frequentar, achamos muito chato. Isso é reflexo da nossa pecaminosidade e idolatria que é nosso coração. Porque como nós queremos adorar um Deus que não conhecemos? Como nós nos propomos a nos curvar diante de um Deus, a erguer nossas mãos, a cantar louvores a um Deus que nós não conhecemos? Você vê a coerência dos atenienses? Você percebe reconhecer muitas vezes a nossa incoerência? Então Paulo começa a dizer quem é o Deus verdadeiro. Quem é o único Deus que merece adoração, louvor, gratidão, ofertas, sacrifícios de louvores. É o Deus verdadeiro.
Olha, veja bem que no verso 24, Paulo começou a dar primeiro Paulo falou assim, ó, Deus é o criador do universo. Ele não pode ser aquela escultura que está naquela rua. Ele não pode ser aquele templo que está lá, porque ele criou tudo aquilo. É impossível. No verso 25, Deus é quem mantém a vida. Deus é quem nos dá a vida, o sopro veio de Deus. E se ele tirar esse sopro, não sobra nada. Sobra pó. Jó entendeu isso. Você lê o livro de Jó, você entende que ele percebeu isso. Quem sou eu? Eu tenho o sopro de Deus me mantém. O sopro de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus mantém o ar que você está respirando agora. Ele é o mantenedor da vida. No verso 26 e 27, Deus é o governador de todas as nações. Veja bem, nós estamos no centro do mundo da época, onde Atenas foi uma grande cidade, muitas outras, Corinto, a Grécia toda era um berço da sabedoria antiga. O Império Romano se dizia o centro do mundo. Não. Todas as nações é Deus que governa. Leia o livro de Daniel, por exemplo, e começa a ver Daniel revelando o sonho ao imperador. E Deus vai dizer que, essa nação eu coloquei, essa nação eu coloquei, essa eu coloquei, essa eu destruí e essa eu coloquei. Então, Paulo está explicando para ele assim, tudo que a Grécia tem, tudo que Roma tem, é porque Deus permitiu. Ele é quem governa todo o mundo. E no verso 28, diz o seguinte, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos profetas de vocês disseram, porque dele também somos gerações. Interessante que o ponto de contato, Paulo ele sabia qual era o público dele. Então, ele usou dois poetas, dois filósofos, o poeta filosófico na época, para falar para eles o seguinte, se nós somos de Deus, então nós somos seres humanos, e Deus é o Pai de seres humanos. Se somos deles, então ele não pode ser um ser criado por homens, porque Deus é Espírito. João já disse isso também lá no Evangelho dele, Deus é Espírito. Deus não pode ser, Salmo 115 fala que Deus não pode ser algo que o homem pode criar. Isaías fala que Deus está sentado sobre o globo da terra. É muito poder em Deus, é muita glória em Senhor, é muita maravilha num único ser para ser transmitido em algo que o homem pode fazer. Então Paulo ele começa dando o seu discurso, primeiro captando a atenção dos seus ouvintes, depois fazendo ponto de contato entre adorar um Deus falso e um Deus verdadeiro. E nesse fato que eles dizerem que adoram um Deus desconhecido, Paulo apresenta a Deus. Esse é o Deus que vocês devem adorar. Interessante também, irmãos, que Paulo não diz que aquele Deus desconhecido é o Deus dele, mas ele usa aqui do ponto de contato para explicar o verdadeiro Deus. Até porque Paulo entendia que jamais você poderia botar Deus numa rua ou num templo para ser adorado como se Deus fora, né? Então, você certamente ouviu, como eu comentei, a história de Hércules, e você vai entender que o pai de Hércules era Zeus, certo? E Paulo ele começa a dar atributos que o grego entendia que era Zeus. Quando ele fala tudo isso aqui, que é o Deus criador do universo, mantenedor da vida, governador das nações, o pai de seres humanos, quando o grego escuta isso, ele entende, captei, está falando de Zeus, pronto. É Zeus, aquele que criou os outros deuses. Mas Paulo ele direciona um pouco mais para dizer que não é Zeus. Isso é apenas um ponto de contato para você entender. Mas Zeus também foi criado por homem. Deus faz parte da imaginação humana. O Deus que eu estou falando não é mais que isso. É o Deus que diz, haja luz e houve luz. É um Deus que não é Deus apenas de um segmento, como entende-se na mitologia, que o Deus do trovão, o Deus da vida, o Deus do amor, o Deus da guerra, não. Nada disso é Ele. Ele está acima disso tudo. Ele é maior que isso tudo. Na verdade, tudo isso que você diz nem existe. O Deus que eu digo existe. E Ele está vivo hoje.
Porque Paulo falou na mensagem quem é sobre Jesus e a ressurreição. Então, o Deus que Paulo está pregando não é um Deus que você imagina ou que hoje um dia morreu. Não, é um Deus que vivo está, porque ele ressuscitou. Então, do verso 22 ao verso 28, Paulo dá o seu discurso, a sua pregação, a sua palestra, a sua mensagem, ele dá o recado. E no verso 29 ao 31, Paulo ele aplica. O verso 29 diz o seguinte, ó: portanto, visto que somos geração. Então, portanto, depois de Paulo explicar que o ponto de contato, explicar que o Deus desconhecido deles não era um Deus que devia ser adorado, mas o Deus conhecido de Paulo, revelado agora nas mensagens de Paulo, esse devia ser adorado, Paulo fala, portanto. Então ele aplica a mensagem dele agora aos seus ouvintes, Portanto, visto que somos gerações de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Portanto, irmão, se o teu Deus é verdadeiro, se você conhece o Deus, se você reconhece Deus nas Sagradas Escrituras, portanto, você jamais pode dizer que a divindade suprema, superior, grandiosa, maravilhosa de Deus pode ser revelada num trabalho que um homem pensa ou faz. Não dá. Então Deus não pode ser a escultura que eu tenho em casa, a imagem que eu tenho, aquele quadro bonito. Eu não posso me ajoelhar diante de uma vela e dizer assim, Deus está aqui porque a vela está acesa. Não dá. Deus está acima disso. Deus é além disso, Deus é Espírito, e Ele nos convoca, os verdadeiros adoradores, a adorar em Espírito e em verdade. Então, tudo que havia na Grécia, em Atenas, tudo que havia pelas ruas, aquelas imagens, esculturas, não é Deus, e não pode ser adorado, não deve ser adorado, e isso é pecado. Isso é pecado. Não dá para se comparar Deus a isso. Essa foi a primeira aplicação de Paulo. Portanto, largue de toda imagem, largue de toda idolatria, toda a servidão o que você pode fazer e adore ao Deus vivo, verdadeiro, Criador dos céus e da terra. No verso 30, a segunda aplicação, os gentios podem dizer assim, beleza, tudo bem, tá, mas até agora há pouco ele era um Deus desconhecido, né? Alguém pode dizer isso, né? Eu não conhecia esse Deus, agora eu estou conhecendo esse Deus, o que eu faço? Então Paulo fala o seguinte, primeiro Paulo diz, Deus não levou o tempo em consideração o tempo da ignorância. Verso 30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. A segunda aplicação de Paulo é arrependam-se. Arrependam-se, pare de dar desculpa para você não buscar o Senhor, pare de dar desculpa para você não adorar a Deus, não se arrepender diante do Senhor, porque hoje é o tempo. Se você disser até meia hora atrás que não conhecia o Evangelho, não sabia que Jesus morreu e ressuscitou para te salvar, essa desculpa valia até meia hora atrás, a partir de agora já não vale mais, porque você está ouvindo sobre Jesus, a cruz e a ressurreição. Então, arrependam-se. Essa desculpa que nós somos muito tendenciosos a dar desculpa por tudo, a procrastinar tudo. Arrependa-se diante do Deus vivo e verdadeiro. Porque agora Ele já não é mais um Deus desconhecido, Ele é conhecido a você. Então, Paulo está aplicando ele assim, ó, tudo que vocês fizeram no passado pode ser perdoado se houver arrependimento hoje. Porque o verso 30 diz isso. Porque Cristo derramou o seu sangue na cruz para a remissão do pecado. Então, o tempo de arrependimento é hoje. E a terceira aplicação do verso 31 diz o seguinte, porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. A terceira aplicação é que quem adorava a Deus arrependeu-se e haverá um julgamento para todos. Quem se arrependeu no julgamento vai desfrutar da graça e da misericórdia de Deus. Aqueles que permaneceram na idolatria vai ser o contrário. Lembramos, irmão, que a Bíblia nos garante que no inferno há graus de intensidade de sofrimento.
onde muitos vão sofrer mais, outros menos. E aqueles que ouviram o Evangelho, pessoas do século 21, que nós estamos hoje, dizem que não conhecem o Evangelho. Mentira, porque ouviram o Evangelho e certamente vão ter mais grau de sofrimento do que muitos que não puderam ouvir. Por isso, a responsabilidade que nós temos hoje de nos arrepender é enorme, é grandiosa, que vai valer por toda a eternidade. Então Paulo, ele diz o seguinte, a prova que Deus vai julgar o mundo está no fato de Jesus ressuscitar. A ressurreição não é mais uma deusa, a ressurreição é o poder de Deus revelado em Jesus. Ele não é um Deus que permanece morto, porque hoje nós podemos ver muitos túmulos de certas religiões, nós encontramos os restos mortais. Do nosso Senhor não, ele ressuscitou. Ele foi visto por muitos ressurreto. E está demonstrando seu poder hoje. A prova que Deus vai julgar o mundo é o fato que Jesus ressuscitou. Verso 31, e deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse que foi ressuscitado é o julgador do mundo. É aquele que veio para demonstrar amor, mas também para nos julgar. Ao ponto que arrepender-se ou não já é julgamento. Então Paulo convida a esses entendidos, a esses ditos filósofos que entendem da vida, que entendem do conhecimento, a que se arrependam, largue a idolatria e busque o Deus vivo e verdadeiro que ressuscitou, Jesus Cristo. Então no verso 32, essa foi a mensagem, o discurso de Paulo. No verso 32 ao 34, nós temos 3 respostas a essa mensagem de Paulo. Verso 32, quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram. Como eu expliquei, muitos do auditório de Paulo, eles não criam a ressurreição e achavam loucura aquilo. Entendiam que a vida chegou até o fim, morreu, acabou a vida. Então começaram a zombar de Paulo. Muitos de nós, ao proclamar o Evangelho, somos zombados em nossa família, em nosso trabalho, na faculdade, na escola. Mesmo no casamento, marido e mulher são zombados por proclamar a ressurreição dos mortos. Acreditar que um homem morreu e ressuscitou e diz que está no céu, foi aos céus de uma forma corpórea que todos os olhos pôde ver. Que loucura é essa? Essa é a loucura do Evangelho. Crer que que uma pessoa morreu e ressuscitou pelo poder de Deus, e esse que ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Muitos zombaram dele. Muitos, eles sim, olha só, vê se você entende uma coisa. Como eu expliquei, a Grécia tem muitos deuses, Roma tem muitos deuses. Para eles era mais coerente divinizar um homem que morreu do que crer num homem que ressuscitou. Quem deve ser zombado aqui, irmãos? Percebe? É nós que cremos num Deus que vive e está, ou eles que adoravam um Deus que nem existiu muitas vezes. E se existiu, foi um homem como eu e como você, que eles divinizaram, falaram que agora virou divino. Veja bem o nosso contexto brasileiro. Acabei de explicar sobre o nome de cidade. Muitos santos, muitos deuses criados por homens. E dizem que isso é o certo. E nós que somos loucos. Dizem que o certo é seguir um ensinamento de um certo homem em um certo lugar, Buda, Confúcio, achando que vai chegar a Deus. Não vai. Só há um caminho para levar até Deus, Jesus Cristo, o ressurreto. Zombaram deles. A segunda resposta foi, e outros disseram, verso 32 ainda, a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. Quantos de nós não passamos por isso no evangelismo ou numa pregação na igreja? Não, eu achei muito bonita sua mensagem. Não, mas eu vou te ligar, vamos conversar sobre isso. Vamos marcar um dia para a gente poder fazer um estudo bíblico. Vamos um dia. Não, é bem bonito, mas vamos fazer. Diz algumas ilustrações que a pior mentira que Satanás pode fazer para um ser humano é fazer ele acreditar que a mensagem é boa, a mensagem é correta, mas não preciso fazer isso hoje, posso deixar para amanhã. Como se o homem pudesse ter controle da sua vida. Quem te garante que amanhã você vai poder ouvir o evangelho de novo? Poder se arrepender? Quem te garante que após essa pregação você vai ter oportunidade de se arrepender em outro momento? Ninguém garante. Você é impossível de garantir isso. E eles fizeram isso.
a mensagem é bonita. Eu até entendi mais ou menos. Conversamos depois. Não vou me arrepender agora. Não vou crer agora. Eu não vou buscar a Deus agora. Deixa para depois. Esse foi o segundo ponto. Entende também, irmãos, que o fato de postergar a decisão é uma decisão. Quando você ouve o Evangelho, Jesus se chama a arrependimento e você diz, amanhã eu faço, você já decidiu por não ter Deus. Você já decidiu por não buscar ao Senhor. Você já decidiu pela condenação eterna. O fato de não decidir no momento já é uma decisão. Esse foi o segundo grupo. E o terceiro grupo, verso 33, verso 34. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damaris, e com eles mais algumas pessoas. Veja bem, muitos ouviram, uma cidade inteira parou para ouvir a mensagem de Paulo. Uma cidade inteira, diz o verso 24, 21, parou, agora eu quero ouvir sobre esse tal de Jesus e a tal da ressurreição. Mas só alguns creram. E Lucas, o escritor de Atos, deixa só o nome de 2 pessoas, talvez por ser mais conhecido na época. Mas a resposta do Evangelho certamente não vai ser não foi quanto Paulo esperava que fosse. Muitas vezes nós proclamamos o Evangelho e muitos de nós não vão realmente responder ao Evangelho da forma que nós queremos. Eu queria certamente que esse culto, essa mensagem chegasse a muitas pessoas e todos se ajoelhassem no momento para crer e se arrepender do pecado. Mas a certeza que eu tenho que nem todos vão fazer isso. Muitos vão zombar de mim, vão zombar de nós crentes em Cristo. Muitos vão postergar a decisão, mas alguns vão se arrepender. E a oportunidade que você tem hoje está entre eles, alguns se arrependeram e creram em Jesus. Creram que Jesus veio ao mundo em carne, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E hoje governa junto com Deus, ao lado de Deus Pai. E um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. E aqueles que creram nele receberão a vida eterna. E aqueles que não creram ou postergaram sua decisão receberão a morte eterna. Essa é a mensagem do Evangelho, onde aquilo que nós não podíamos fazer, Cristo fez por nós. Morreu e ressuscitou para nos dar vida. Essa é a mensagem louca que os atenienses não entenderam, mas a mensagem contrária à nossa natureza humana e pecaminosa, mas a mensagem gratuita de Deus que nos leva à vida eterna, a redenção em Cristo Jesus. São 3 respostas dadas aqui à mensagem de Paulo. 3 mensagens ao Evangelho, de resposta ao Evangelho. A pergunta que te faço: qual resposta você vai dar ao Evangelho hoje? Você vai zombar? Você vai postergar, achando que tem domínio sobre a sua vida? Ou você vai crer e se arrepender? Irmãos, a mensagem do Evangelho é essa: crer. O Evangelho não manda você criar uma escultura, não manda você criar um templo, não manda você fazer um sacrifício. O Evangelho não manda você fazer nada além de crer. Crer e se arrepender. É uma decisão que sai do coração. Não é algo que você pode comprar no mercado, não é algo que você pode comprar em material de construção e construir para você. Não. É crer e se arrepender. Quando nós estamos tão mergulhados no pecado, assim como Atenas, tão mergulhados na idolatria, que deixamos de crer em Deus. Para finalizar, eu te digo, ponha sua fé em Jesus, em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, e voltará para nos julgar, conforme nossa crença nele ou nossa descrença nele. A oportunidade que nós temos hoje, agora, nesse momento, por já, é crer, se arrepender. Aproveite essa oportunidade que Deus está te dando. Amém. Vamos orar a Deus. Querido Deus e amado Pai, te louvamos pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu numa cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convoca hoje com o teu amor gracioso, com tua graça bendita, infinita, nos convoca a crer em Cristo.
a reconhecer que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, aquele que o Senhor vai vir julgar os vivos e os mortos, e eu quero estar entre aqueles que vão receber vida eterna, a vida em Cristo. Nos abençoa, Pai. Abençoe meus irmãos, abençoe a cidade de Curitiba, nos abençoe a crer no Senhor e nos arrepender de tudo que temos feito, a viver o Evangelho genuíno e verdadeiro, a viver conforme a Tua Palavra. Nos ajuda, Pai, a hoje a decidirmos por crer em Jesus, a decidirmos por caminhar com Cristo, a decidirmos a deixar a nossa velha vida, o velho homem, e a renunciar tudo isso por amor ao Evangelho, o Evangelho de Deus revelado em Cristo. Nos abençoa a cidade, Pai, de Curitiba, no momento que passa a dificuldade, abençoa as famílias que estão com os seus entes queridos presos em casa, talvez enfermos, talvez, Pai, precisando de alguma necessidade que não estou conseguindo suprir. Isso traga, Pai, o necessário, o pão nosso de cada dia. É que eu te peço, crendo que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. A Ti entregamos nosso culto, a nossa adoração, para a glória do Teu nome. Amém. Querido irmão e irmã, que Deus te abençoe, que a paz do Senhor habite ricamente em vocês. Amém. You